Para a espada da Shinobu, comecei desenhando molde em um papel. Você pode procurar por moldes online caso não queira desenhar, mas se quiser, vou mostrar como eu fiz. Comecei fazendo um retângulo bem grande, de 104 cm de comprimento por 4 cm de largura. É bom ir medindo 4 cm por todo o risco para fechar um retângulo retinho, para não ficar torto. Depois, em uma das pontas, marque 30 cm, que será o cabo, e marque mais 1 cm logo após, para dar espaço para a guarda. Por fim, vamos dar uma leve curvadinha na lâmina, para não ficar completamente reta. Eu vejo mais ou menos onde é o meio do retângulo e desço cerca de 1,5 cm, na reta de cima e de baixo. Aí, vou riscando da ponta até esse ponto, fazendo uma leve curva. Você pode passar uma caneta mais grossa por cima para saber direitinho na hora de cortar. E aqui na ponta da lâmina, basta desenhar uma curvinha. E é isso. Cortamos o molde, e você pode usar esse molde para diversas outras espadas se quiser, pois a estrutura é basicamente a mesma na maioria delas. No caso da Shinobu, vamos ter que cortar metade fora. Para isso, logo depois do cabo, eu marco 9 cm, e na pontinha da lâmina eu marco 8. Na metade disso tudo, eu marco 1,5 cm nas costas da espada e risco. Aqui, tanto na pontinha da lâmina quanto perto do cabo, você pode dar uma leve inclinadinha no risco dessa forma, já que pelo que eu vi a espada dela não é 100% retinha. Depois, é só cortar, e o molde da katana da Shinobu está pronto. Agora, posiciono o molde em uma folha de EVA de 3 mm. Coloco alguns pezinhos em cima só para o molde não ficar deslizando. Vou riscar 3 vezes esse molde e depois cortar. Estou fazendo 3 peças, pois a peça do meio ficará com o arame por dentro, para dar uma estrutura melhor à espada e não ficar tão mole. Risco mais ou menos o espaço do arame ali e corto essa parte fora, somente em uma das peças. Cada parte tem 3 mm, então a espada ficará com 9 mm no total, o que eu acho que é uma grossura excelente. Caso você trabalhe com EVAs mais grossos ou mais finos, tenha em mente que precisará adicionar ou reduzir o número de peças. Depois de cortar todas as partes, risco em outro EVA somente a parte do cabo, 2 vezes. Logo em seguida, colamos as partes. Estou usando cola instantânea, mas você pode usar cola de contato também. Vou colando com cuidado a peça do meio que está aberta, para não ficar torto. Então, colei já o arame por dentro do vão. Eu usei um arame de 3 mm porque era o que eu tinha aqui, mas eu não diria que ele deu uma estrutura muito boa. Nesses casos, o ideal mesmo é usar aqueles vergalhões, que são mais duros e oferecem uma estrutura melhor. Por fim, colei a última parte da espada, fechando tudo. E colei também as peças do cabo, uma de cada lado. O próximo passo foi riscar ali e definir onde seria minha lâmina, na ponta e na parte de baixo da espada. Risquei mais ou menos no meio e fiz os 2 lados. Fiz isso para lixar e afinar bem essas partes, para ficar bem parecida com uma lâmina mesmo. Usei a micro-retífica para isso. Se você não tiver micro-retífica, você pode tentar ir afinando a ponta usando o estilete mesmo, tentando fazer cortes limpos com cuidado. Essa é uma outra maneira de fazer isso quando se trabalha com espadas de EVA. Mas se quiser e puder, eu aconselho ter uma micro-retífica. Ela é extremamente útil para a confecção desse tipo de peça, de EVA e de outros tipos de materiais também. Caso tenha interesse, vou deixar o link para compra na descrição desse vídeo, assim como outras ferramentas que eu utilizo. Lixo bem as pontas e também as extremidades e o cabo da espada, para suavizar as linhas de cola e deixar um acabamento mais bonito. E a base da espada está pronta. Vamos agora à montagem da guarda. Para isso, eu dobro um papel ao meio e dobro novamente. Marco 7 cm nessa parte e 7 cm embaixo. Depois, marco 2,5 em cima e 2,5 embaixo. Aí ligo esses pontos e vou curvando as linhas retas. Dobro e corto para ficar tudo simétrico. Depois, passo o molde para um EVA de 5 mm. Aqui já marco o centro da guarda com o mesmo tamanho da lâmina, para passar por ela. E corto tudo. Depois, dobro o molde novamente e faço uma bordinha em volta, cortando novamente. A seguir, passo esse molde para um outro EVA mais fino, de 2 mm. Prendo ele com alfinetinhos finos para segurar e vou riscando o molde. Faço isso 2 vezes e corto. Em seguida, colo todas as peças e dou uma última lixadinha no final para deixar tudo retinho.
Agora temos a espada e a guarda prontas. A seguir, uso batida de pedra na espada como primer antes de pintar. Gosto bastante da batida de pedra por deixar um acabamento bom na pintura, mas você pode usar o primer que quiser. Vou deixar na descrição um vídeo onde eu explico tudo sobre vários tipos de primers, caso queira acompanhar depois. E claro, como sempre, eu esqueci de riscar os cantinhos na espada dela antes de passar o primer. Eu gosto bastante de usar o pirógrafo para deixar um relevinho legal na escrita. Então, se você for fazer isso também, não faça como eu e passe antes do primer. Se for desenhar um kanji, aí não tem problema, pode passar por cima de tudo no final. E adivinha, diferente de todos os outros hashiras, ela tem kanji dos dois lados. E eu não me atentei a isso na hora. Então, eu tive que fazer o outro lado no pincel mesmo. Bom, depois eu repassei a batida, para deixar com 2 camadas a espada inteira. E aí depois de seco, fui lixando tudo, para deixar lisinho. Para a coronha, que é a pecinha no final do cabo, você pode fazer isso desse jeito, fazendo uma espécie de caixinha com um EVA fininho. Colo as pontinhas para formar a caixinha e lixo as bordas para suavizar, e ela fica assim. Um jeito bem mais simples também é cortar uma tirinha de EVA de uns 2 cm e colar na ponta do cabo dessa forma. E depois colar uma tampinha de EVA por cima para fechar. E aí sim, ir ajeitando com a tesoura ou com a lixa. Eu gosto também de passar cola de madeira nas peças que seriam de metal, porque ela deixa um acabamento bem liso e brilhante. Então eu passo umas 3 a 4 camadas de cola nessas peças, ficando dessa forma. Você pode usar cola branca também. Aqui, corto outra tirinha de EVA de 1,5 cm e colo no comecinho do cabo, que será o colar da espada. Já passo cola de madeira nele e também na lâmina inteira, só para dar um acabamento mais brilhante antes de pintar. Na lâmina eu passei somente 2 camadas de cola, afinal ela já estava com a batida de pedra por baixo. Da mesma forma, passei 4 camadas de cola na guarda e ao secar, fui fazendo esses pequenos raminhos que ela tem no interior da tsuba, com cola de madeira mesmo. Depois de tudo seco, hora de pintar. Na espada, passei tinta preto metálico por toda a lâmina. Depois de seco, cobri com fita na metade da lâmina. Desenhei o formato da lâmina na fita e colei, para passar a tinta cromado para imitar a lâmina. Todo esse procedimento fui fazendo de ambos os lados, esperando a tinta secar bem entre os processos. Depois, protegi bem a parte da lâmina para pintar o cabo inteiro de cobre. Para a guarda, pintei o interior de verde e depois de seco, protegi tudo com fita crepe e passei cobre em volta dela toda, ficando assim. Nos kanjis, eu passei tinta branca por dentro do relevo para dar o último acabamento neles. E aproveitei e fiz os kanjis do outro lado, que eu não tinha feito antes. Agora juntamos a tsuba à espada, colando ao cabo. E para finalizar, cortamos uma tirinha fina e colamos em cima da guarda. Passei cola de madeira e pintei de cobre, ficando assim. Por fim, usei fita de gorgurão para fazer a amarração do cabo. O correto nessa técnica é enrolar o tecido no cabo sem usar cola, só com a força das laçadas. Mas não estamos trabalhando com madeira, e sim com EVA, então vamos ser gentis com ele. Corto uma tirinha da fita e colo nessa parte de cima e de baixo. Depois, pego uma fita bem grande e posiciono o centro dela ali. Colo as laterais para ficar bem presa. E aí vou girando a fita para dentro uma vez e depois giro para a mesma direção de novo, sempre colando nas bordinhas. Faço a mesma coisa com a outra fita. Giro 2 vezes para a mesma direção e colo ali na lateral. Viro o cabo e faço o mesmo processo do outro lado. Não tem muito segredo. Você vai girando a pontinha para dentro, depois girando novamente para a mesma direção, dessa forma.
e o outro lado a mesma coisa. Giro para dentro e depois para dentro novamente. E vou colando na lateral do cabo. Vou virando o cabo e fazendo o mesmo procedimento, até chegar ao fim. É um processo bem simples e quando se pega o jeito, vai rapidinho. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando esse tutorial com mais detalhes. Comentem aqui caso vocês queiram. Quando chegar no final, corto os excessos da tirinha e colo ali na metade. Faço a mesma coisa para outra faixinha. Corto e colo. E o nosso cabo ficou assim. Ah, eu tenho também outros tutoriais de Kimetsu, como as foices do Gyutaro, a espada do Rengoku e a espada chicote da Mitsuri, dentre outros tutoriais. Vou deixar na descrição caso queiram acompanhar depois. Bom, por último, faremos a bainha. Decidi fazer de EVA mesmo. Posicionei a espada ali, eu fui riscando em volta da lâmina. Deu cerca de 6 centímetros. Adicionei mais 4 centímetros em cima e embaixo do molde, para aumentar a bainha. Depois cortei. Em seguida, usei a pistola de ar quente para aquecer o EVA, para assim ficar mais fácil de moldar. Fui aquecendo e dobrando com as mãos, para ficar no formato da bainha, porque assim fica mais fácil na hora de colar. Fui colando e juntando as extremidades. No fim, ela ficou assim, meio tortinha. Eu dei um último jato de ar quente e fui pressionando a bainha toda, para ficar mais achatada. E ficou assim. Lixei a linha onde colei, só para suavizar antes de aplicar o primer. E passei uma massinha para tapar os buraquinhos que ficaram devido ao calor e à lixa. Eu estou testando uma massinha de couro, mas você pode usar massa acrílica ou massinha de EVA. Depois, corto uma tirinha fina de EVA para colar na parte de cima da bainha, dessa forma. Para a parte de baixo, faço a mesma coisa, mas com uma tirinha mais grossa e com alguns detalhes a mais, como esses espaços que ela tem dos dois lados. Por fim, corto mais 2 tirinhas bem finas e colo ao longo da bainha, medindo para tentar deixar o mais centralizado possível. Faço os últimos detalhes, que são as peças que irão conectar as tirinhas. E colo dos dois lados, ficando assim. Por fim, passo batida de pedra na bainha toda. Mas antes disso, corto uma tampinha de EVA para fechar a parte de baixo da bainha, porque sempre tem que ter algo para eu esquecer. Agora sim, depois da batida ter secado, eu lixo ela inteira e passo cola nas pecinhas e nos detalhes da bainha. Depois de seco, pinto tudo com tinta branca. Tive que passar umas 3 camadas para o branco pegar bem. Por fim, pinto as pecinhas de dourado. E finalizo com alguns detalhes que ela tem por toda a bainha. E esse é o resultado da katana da Shinobu. O que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado. Peças de EVA ficam com um acabamento muito bom, mas estou pensando em trazer outros tutoriais de espadas usando outros materiais. Me contem aqui o que acham. Espero que tenham gostado e muito obrigada por assistirem até aqui. E até a próxima!